Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar aí acima de R$10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBAS3 daria um dividendo de mais de 40%. Mas é claro, pessoal, que esse provento seria de longo prazo. Olhando lá no futuro, o Banco do Brasil poderia pagar tudo isso. Até porque agora no curto prazo o banco tem enfrentado desafios. Mas se a gente olhar para uma tese lá no futuro, pode fazer bastante sentido. Fora que o Banco do Brasil hoje está barato, cotado bem abaixo do seu valor patrimonial e tem aí, né, um bom potencial de valorização para fechar esse gap. A ação poderia subir mais de 40%. E fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui um segredo a respeito do Banco do Brasil que poderia fazer o banco dobrar de preço, te dar um retorno bem expressivo olhando para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil hoje representa a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que somente o Banco do Brasil sozinho corresponde por mais de 40%. É muita coisa, né? Porque por uma carteira aí de mais de 200 mil reais, ter 40% em uma única ação acaba sendo considerado, digamos assim, uma concentração grande. Eu não acho, tá? Para mim, concentração mesmo é acima de 70%, mas 40% já é considerado, sim, uma grande posição na sua carteira. Agora, antes da gente tratar sobre essa perspectiva de dividendos, potencial de valorização, falar sobre múltiplos, precisamos tratar a respeito do que tem acontecido com o Banco do Brasil no curto prazo. Recapitular um pouco do que aconteceu no ano de 2025, né? O Banco do Brasil passou por uma dificuldade relativa ao agronegócio, pessoal. O agro tem aí sofrido, preço de commodities agrícolas acabaram desabando, preço da soja desabou, produtor rural ficou endividado e o lucro do Banco do Brasil foi junto nisso. O lucro do banco recuou para 20 bilhões. Ele tinha um lucro bem alto no ano de 2024, na faixa de 37 a 40 bilhões, chegou quase nesse topo histórico, mas acabou aí, né, desabando para 2025 num lucro bem baixo. Mas agora tem um ponto positivo, a perspectiva de recuperação já para o ano de 2026. O banco prevê um lucro na faixa de 22 a 26 bilhões. Eu acredito muito nesse guidance, porque mesmo sendo pessimista, supondo que o banco não entregue as projeções e lucre apenas 20 bilhões para este ano, isso daria uma bela frustração no mercado, mesmo assim a gente teria um lucro na faixa de 5 bilhões por trimestre, o que não seria um lucro ruim, né? É um lucro ruim para o padrão de Banco do Brasil, mas ainda é um lucro bilionário, digamos assim, né? E se a gente tratar da recuperação do banco, então você poderia se traduzir de que o banco está absurdamente barato, olhando para o longo prazo, né? Então você vê aí que Banco do Brasil não perdeu fundamentos, está passando apenas por uma dificuldade, mas as casas de análise já estão pessimistas, ainda nem começou a temporada de resultados dos grandes bancos. Perceba que, ó, BTG está pessimista com o balanço do primeiro trimestre. E sim, pessoal, BTG está supondo que o Banco do Brasil vai lucrar apenas 3 bilhões, tá? Eu não acredito nisso, pessoal, porque eles fizeram essa mesma projeção para o quarto trimestre de 2025, o banco lucrou muito mais. O BTG estava vendo que o banco ia lucrar apenas 4 bilhões. Erraram feio. O Banco do Brasil veio com um lucro de 5,7 bilhões. Então, pessoal, eu não acredito na projeção do mercado. Pensa bem, se eu já não acredito nem na projeção do próprio Banco do Brasil, quem dirá do mercado, né? Então, por isso que a gente tem que ser aqui cético em relação a isso. Porque o mercado errou várias e várias vezes. Eu não acho que vai ser de 3 bi, mas também não acho que vai ser de 7, 8 bilhões. O banco tá passando por um período complicado. Porém, eu acredito num lucro aí de 5 bilhões, ficando no meio do caminho. Por quê? Porque 5,7 bi teve efeito pontual por conta de uma questão tributária que inflou o balanço do Banco do Brasil. Mas quando a gente pega na ótica contábil, isso aqui você consegue consultar, né?
no próprio Banco do Brasil, essa questão contábil, você vai verificar de que o banco, pegando ali, né, a questão contábil, teve um lucro de 4,9 bilhões, né? Isso aqui, de uma forma toda, ó, já tá até contabilizando aqui, ó, 4,9 bilhões. Esse foi o lucro do Banco do Brasil contábil, ou seja, né, sem ter efeitos extraordinários. Ele teve um efeito extraordinário aqui por conta de ajuste, né, e também esse efeito tributário, que ficou na base ali de 800 a 900 milhões. Mas o lucro do banco, de fato, foi de 4,9 bilhão. Então, a probabilidade dele lucrar de 4,9 a 5 bilhões já para esse trimestre é alta, o que fica bem acima, né, do que o Banco do Brasil já tem lucrado agora. Por isso que eles estão colocando essa projeção, né, aqui, de lucrar em 22 a 26 bilhões. E até mesmo porque a própria MP 1314, que já vai ajudar bastante na renegociação de alguns contratos problemáticos da carteira de crédito do Banco do Brasil, já vai ajudar bastante a recuperação gradual do lucro. Então vamos colocar isso aqui no preço. Será que hoje o Banco do Brasil está barato? Olhando para o futuro, Pablo, sem a gente olhar para o passado. 140 bilhões de valor de mercado, dividido por um lucro aqui, ó, na faixa, né, vamos ser pessimistas, 20 bilhões, eu vou jogar aqui bem para baixo, ele tá barato, tá cotado por 7 vezes, o banco, geralmente em momentos de alta, é cotado por 12, então o banco poderia dobrar de preço, apenas para atingir sua média, e aqui sendo, né, justo, até porque o banco vai, supor que ele dê esse resultado de 24 bilhões, está com um PL de 5,8, mostrando que o Banco do Brasil também está barato, observando-se por essa ótica. E se você trabalhar na recuperação do banco, mesmo seja gradual, o banco pode estar cotado por um PL de 3,78. Tá vendo como o PL é cíclico? Por isso que eu não gosto muito de olhar para PL em ações mais cíclicas como o Banco do Brasil, que depende do agronegócio, que acaba sendo muito cíclico. Eu gosto de olhar mais para valor patrimonial. Quando a gente olha para o valor patrimonial da ação do Banco do Brasil, você vê que ele está muito barato, né? 0,74. O banco em momentos de alta é cotado por 1,5 vezes valor patrimonial no mercado eufórico. Então hoje, a 0,74, você teria um potencial de alta de mais de 100% na cotação, fazendo com que ele pudesse dobrar de preço, batesse ali os seus R$50. E se você coloca aqui, ó, a métrica, né, de 1 menos payout multiplicado pelo ROI de 15%, o banco pode crescer a uma taxa de 10,5% ao ano, mostrando que hoje o Banco do Brasil poderia estar aí com um belíssimo desconto. Se você coloca esses 10,5% somado com yield de 8,5% e a uma taxa de reinvestimento, sem considerar re-rating, reprecificação no preço das ações, o banco poderia te dar 22% ao ano na sua média. Se a reprecificação da ação acontecer, você poderia ter aí 22 mais 6% ao ano, você poderia ter uns 28% ao ano na média. Para de delirar. Olha, pessoal, você pega Banco do Brasil aqui para longo prazo, vocês vão entender do que eu tô falando aqui para vocês, tá? A ação do banco lá nos anos 2000, ó, BBAS3, era cotada por 22 centavos. Hoje uma ação do Banco do Brasil custa R$ 24,54. Se você divide por aquela época, 22 centavos, o banco se apreciou 11.000% na cotação. Você se traduz isso aqui, né, para taxa composta, 11.000% de rentabilidade numa lupa, né, de mais ou menos ali, ó, 26 anos, o banco deu apenas com valorização 19,8% ao ano. Você soma isso aqui com proventos, o banco deu aí, ó, para o acionista mais de 28% ao ano na média, mostrando que você teria, sim, com o Banco do Brasil, um belo potencial de alta e também de bons pagamentos de proventos. Um investimento de apenas R$100 mil, eu falo apenas, né, mas é porque a gente está colocando aí por muito tempo, mas não é apenas R$100 mil, é um baita recurso. R$100 mil no Banco do Brasil, 28% ao ano durante 26 anos, você multiplicou R$100 mil em mais de 61 milhões de reais em 28 anos. Se você conseguiu aportar um bom aporte, Pablo, eu aportei 2 mil no mês no período, parabéns, você multiplicou seu capital aí em mais de 120 milhões de reais. Então observa-se, né, que por longo prazo o banco aí gerou muito valor ao acionista. Mesmo com toda a inadimplência no agro, mesmo com toda a dificuldade, as especulações, o banco trouxe resultado. E hoje está barato, cotado bem abaixo do valor patrimonial, PL baixo projetado para os próximos anos. Fora que para quem pega, né, Banco do Brasil aqui nesse momento de baixa, multiplique várias vezes. 2004 ele está passando por um cenário muito parecido com o atual, subiu 1000%. 2016 a mesma coisa. Greve dos caminhoneiros a mesma coisa. E o PVP do banco era bem parecido nessas épocas respectivas. 2016 alta forte, 2004 alta forte. E agora esse ciclo pode se repetir, né? Você observa aí
que o Banco do Brasil poderia trazer um belíssimo retorno para o investidor, olhando para o longo prazo. O problema é a coragem. Se você ficar se baseando aqui no curto prazo, você não vai querer investir no banco, essa que é a verdade, tá? Você vai ver lucro ruim, dividendo ruim, a ação desabando, faz parte, pessoal. Até mesmo empresa boa passa por momentos de provação. Mas se você olha para um efeito de longo prazo, aquele efeito compound, né, que dá o efeito da composição, você vai ver que o banco aí está absurdamente barato. Porque pensa bem, ó, mesmo que o lucro do banco seja amassado, sabe quanto que você já está tendo de earn yield, o inverso do preço-lucro no Banco do Brasil? Já está te proporcionando 17%. Então, mesmo que o provento seja abaixo nesse curto prazo, ainda vai ter um provento de 5%. Não é de se jogar fora. E com a recuperação do lucro, o banco pode voltar a ter um provento na faixa de 10% ao ano. Tá bom, pá, mas esse provento de R$10 por ação? Bom, trabalhando que o banco vai lucrar 37 bilhões novamente daqui a algum tempo, você poderia estar tendo um provento aí, um provento, um LPA no caso, né? O LPA na faixa aqui de R$6. Então, se o banco pagar 45% de payout, você poderia ter um provento de quase R$3 por ação. Você multiplica isso aqui por 4, você supera tranquilamente mais de R$10 por ação, mostrando que hoje o banco aí poderia estar muito descontado e com essa perspectiva, né, de se valorizar fortemente olhando para o longo prazo. É um case tanto de oportunidade, de apreciação, como também para proventos futuros. E tem passado por essa dificuldade pontual no curto prazo. É por isso que eu coloquei Banco do Brasil na carteira, porque eu vejo a assimetria. Tanto um potencial de alta nas ações, pode multiplicar meu capital, como também bons dividendos que o banco pode pagar no médio a longo prazo. Mas que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Tudo aqui é a título informativo, tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comenta aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem o Banco do Brasil na carteira e acho que vai ser sim uma boa decisão de investimento. Só vai exigir um pouco da paciência do investidor olhando lá no futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!